É engraçado ver essas opiniões pra mídias sociais, ou o que a gente vê, né, corriqueiramente aí, que é um vídeo bom na internet hoje em dia, né? Aquele vídeo que tem um monte de animação, um monte de gráficos correndo, transições, tipo... coisas surgindo, aparecendo, tipo, informação pra todo lado e aparecendo de diversas maneiras e a todo momento seu vídeo. Normalmente as pessoas acham que isso é um vídeo bom pra caramba porque parece complicado de fazer, e às vezes é. Mas pra filme a gente trata um pouco diferente. Embora tenha esses vídeos de super-herói que tenha cheios de efeitos e tal, as pessoas costumam também gostarem muito de filmes que não prezam muito por essa construção cheia de efeito e transições. E a gente não sabe explicar muito bem porquê, mas a gente sempre sai com uma sensação, assim, tipo, intrigante. Alguma coisa nos envolveu, fez a gente pensar o que a gente quer comentar sobre o filme. E a gente não tem a mesma sensação com os vídeos de mídias sociais. Por que a gente tem essa diferença, né? A gente percebe, sim, são dois conceituamentos diferentes, mas eu acho que não deveria existir tanto distanciamento assim nessas produções, porque justamente é isso que eu acredito que falta nos vídeos de mídias sociais, que são basicamente essa importância com a narrativa, a história que está sendo apresentada, com a sequência que está sendo colocada e o ritmo que está sendo construído junto com toda essa perspectiva. Normalmente as pessoas acham que não tem tempo para fazer isso, mas eu acredito que eu consigo fazer, eu consigo te dar exemplos. E por que eu acho isso tão importante hoje em dia para qualquer tipo de produção? Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar esses pontos e como que a gente constrói eles, e por que eu acredito que eles sejam fundamentais e por que a gente também não vê eles tão corriqueiramente. Em linhas gerais, né, a narrativa é praticamente a história que vai ser contada, assim, sem a gente se aprofundar tanto, porque aqui eu vou me focar mais no que, basicamente, o que esses conceitos querem dizer, assim, rapidamente, mas como que a gente aplica eles, como que a gente observa eles, né, porque o intuito é a gente conseguir perceber e também depois conseguir replicar de alguma forma, assim, pra gente conseguir sentir mais do que pensar, porque essa é a questão de quando a gente vai analisar a estrutura do vídeo, como que a gente vai representar ele, é uma coisa que não é pra racionalizar tanto, é pra fazer o outro sentir. Então a gente tem que sentir ao mesmo tempo. Então basicamente a narrativa é a estrutura, né, da história, como que ela vai ser contada, o que ela vai dizer, como que a gente vai construir algo que a pessoa consiga se envolver, consiga se relacionar, consiga se colocar no lugar. A sequência é o que a gente vai usar de vídeo, de imagem, de áudio, como que a gente vai pôr isso num tempo. Qual que vai ser a sequência que vai ser construída aqui, que a gente vai ver um após o outro, como que isso vai ser de vídeo, imagem, som. E o ritmo, basicamente, é como que a gente vai construir o tempo de cada coisa, como que a gente vai dar essa sensação de aceleramento, de diminuição, de algo mais calmo, de algo mais agitado, de algo mais tenso, como que a gente vai construir o ritmo disso dentro dessa estrutura narrativa, dessa ideia narrativa, com a sequência que a gente está querendo colocar. Então é o tempo de cada coisa numa sequência dentro de uma estrutura de uma história. Então isso tá tudo meio casado, é praticamente a mesma coisa, mas entender a separação deles é o que vai fazer com que a gente consiga perceber na hora de editar o que é a ideia, o que é a continuidade e o que é o tempo de cada coisa. E calma, que eu já mostro alguns exemplos de como fazer isso, né? Como que isso é aplicável no vídeo, como que a gente pode perceber isso na edição. É que sem esses conceitos fica difícil de entender como aplicar eles ou como pensar eles. Então, quero que antes você dê uma pensada assim, tipo, tenta entender os melhores filmes que você já assistiu e por que você gosta tanto deles. Por que a narrativa dele te favorece, como que você percebe ele, se você sente os cortes no filme, se você percebe que tem mudanças bruscas, como que ele vai construindo tensão, como que ele vai construindo as situações para ele apresentar algo. Porque é basicamente isso que a gente vai tentar fazer isso em qualquer situação de vídeo, tipo, independente se ele tenha 10 segundos ou ele tenha 2 horas. A ideia é, tipo, como que eu consigo passar alguma coisa, como que eu consigo ali, naquele pedaço de tempo, fazer a pessoa se aprofundar ou não. No caso de vídeo mídias sociais, como que eu consigo fazer ela
entender rapidamente o que é o assunto e como que eu trago alguma coisa que relacione ela. Essa é a questão. O vídeo, a gente tende a achar que a gente só tem que entreter, jogar alguma coisa direta ali no acontecimento, mas não necessariamente que isso é a ideia principal. A ideia é que eu consiga fazer a pessoa lembrar daquilo depois, que eu consiga marcar ela de alguma forma. E a sequência que for sendo apresentada, o ritmo que está sendo construído para favorecer o que está querendo ser contado, for bem feito, você não sente o filme passar, você não sente o tempo, você não sente os cortes, você não sente as mudanças na música, as mudanças dos efeitos sonoros e por aí vai. E aí essa é a intenção, tipo, dá pra construir isso em qualquer situação, claro, de acordo com o que você tem de tempo e qual que é a sua intenção. Então é muito importante, assim, tipo, na hora que você for editar ou na hora que você for planejar, é ter essa ideia, assim, tipo, como que eu estou sentindo isso? Porque, e nem eu disse, muito mais além de uma questão racional, parece uma coisa mais intuitiva. Como que a gente sente isso? Como que eu tô sentindo o vídeo? Como que eu tô sentindo o que ele tá construindo? Como que eu vou fazer isso? E aí tentar ir pôr em prática. Sem esse conceituamento fica difícil de conseguir reproduzir. Então, chegamos aqui finalmente na edição. Eu vou mostrar aqui 3 exemplos, basicamente, porque pra mim eles são muito interessantes de como que dá pra fazer isso com o que você tem. A gente consegue ver aqui. Deixa eu cortar algumas coisas aqui, senão a gente não vai conseguir visualizar. Eu não tenho planejamento assim direto, então ele foi mais a construção assim do vídeo. Porém, eu tinha uma ideia muito bem definida do que eu queria fazer, como eu queria fazer. Eu precisava apresentar sequências que me dessem essa situação de estranheza. Tem um vídeo só pra isso, que eu já expliquei como que eu fiz ele. A questão é que ele tem uma narrativa pensada, então eu sabia mais ou menos o que eu tinha que procurar pra filmar. A sequência, eu quis começar aqui uma coisa muito assim, sem dar pra entender. Eu sei que uma pessoa, ela tá com algumas coisas diferentes, como a gente pode ver aqui no vídeo, tá levando pra uma coisa. Eu tô aqui, por exemplo, você vê que aqui em relação aos outros, os cortes são muito, muito menores. Então aqui eu tô dando, tipo, várias situações pra pessoa começar a se situar com alguma coisa, pra ela não se dispersar e não ficar entediada. E ainda aqui tá tudo muito tranquilo. Só que você pode ver que aqui, ó, a sequência dos movimentos sempre tem uma ação termina, a outra começa. Uma ação termina, a outra começa. Uma ação termina, outra começa. Essa aqui, no caso, mesmo as situações não sendo pensadas, eu tentei casar a mesma quantidade de movimento. Então a gente sempre vai tentar fazer isso assim, tipo, na sequência. Qual que é a quantidade de movimento? Se tiver continuidade. Se não tiver continuidade, como que a gente transforma que essa sequência seja alguma coisa interessante? Foi mal, fechou aqui a janela. Eu ponho uma continuidade de movimento em relação a outra. É uma coisa que a gente não vê muito em mídia social. O pessoal não se preza com isso. Tipo, eu tô numa sequência, eu quero cortar para uma situação para outra, mesmo que elas não tenham relação de aparência, ou elas não sejam uma continuidade de movimento, para que eu quebre essa noção de que vai ter um corte, ou eu faça a pessoa não perceber que esse corte ele não seja algo que quebre o ritmo, que ele quebre a minha sensação de estar assistindo o vídeo. Eu deixo os movimentos fluidos, eu não paro o movimento. Se tá tendo movimento, deixa ele continuar. A não ser que eu queira criar uma tensão, eu criar uma situação de propósito. E isso é uma coisa fundamental, faz parte da narrativa. Tipo, então, eu preciso entender qual que é o propósito da minha sequência. Um outro vídeo que eu fiz isso que deu muito certo foi o vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, que foi um vídeo que eu fiz pra Mr. Sheen. Deu mais de 400 mil visualizações no Instagram. Mesmo que eles tenham sido divulgados, normalmente eles não têm nem próximo disso de visualização. E por que pra mim esse vídeo deu certo? Novamente, porque eu pensei na estrutura da narrativa, como que eu fiz a sequência das imagens e como que eu criei o ritmo em cima dela. Que a gente vai ver que é basicamente uma coisa simples. Eu tive no máximo 30 minutos para gravar tudo. Eu não tive muito tempo pra pensar no que ia ser a ideia do vídeo, mas eu sabia que era uma coisa assim, tipo, eu precisava mostrar o combo do produto deles, que era do Spider-Man, que tava tendo na época lá, toda essa coisa do Spider-Man tava acontecendo. E essa é outra coisa legal de se pensar. Tinha muita coisa sobre, está saturado essa questão do Spider-Man. Eles estavam também com muito vídeo sobre, e muita produção sobre. Então eles queriam alguma coisa diferente, eles não sabiam o que eles queriam, e eu tive que lidar com isso. E aí a questão foi assim, como que eu vou construir uma coisa diferente? Porque aí é uma outra parada legal. Por mais que a sequência pareça ser muito clichê, ou ela pareça ser previsível, a ideia é que eu sempre vou estar passando pra pessoa que talvez ela saiba o que vai acontecer, mas elas não saibam como que vai acontecer. Então por isso tem a questão de como que eu faço essa surpresa dentro das imagens. Por isso que o ritmo e a sequência são muito bons dentro da narrativa também. Aqui no Mr. Sheen eu abusei disso. Eu ia mostrar como que é feito o cookie deles do Spider-Man, apresentar o combo, então era uma coisa muito previsível. Tinha uma sequência lógica pra pessoa conseguir se situar, muito bom. Só que
construir o ritmo para que isso fosse crescendo, crescendo, crescendo e favorecendo para a pessoa não se perder no vídeo. E o principal, como a gente vai perceber aqui, ó, terminou o movimento, começou outro, tá terminando o movimento, começou outro. São imagens que normalmente as pessoas não estão esperando de ver normalmente. Aqui essas no começo tudo bem, é meio que uma visualização comum. Eu não quis ser algo muito estranho para ela. A gente também não tinha outra opção. Aqui, isso aqui já é uma coisa diferente. Então eu trouxe uma surpresa no caminho. Então, tipo, eu quebrei o que a pessoa tava esperando. Ela sabia que ia vir alguma coisa parecida, mas ela não sabia como. Então, esse fator de surpresa, como que eu apresento as coisas, na sequência que eu apresento, e eu não perco o ritmo, eu não perco a noção, faz com que o vídeo continue sendo assistível, a pessoa não se perca. Além de ela se entreter, ela tá entendendo, ela tá criando uma relação com aquilo. Eu tô criando aqui, ó, que nem nesse caso, eu tô tentando fazer ela sentir todos os aspectos desse como que ele vai me trazer, numa perspectiva que ela normalmente não olharia. Então, eu nem precisei mostrar tudo, tipo, eu mostrei os pontos principais que iam trazer essa sensação, para que a pessoa conseguisse sentir, se relacionar, se perceber ali, talvez sentir, tipo, inconscientemente o sabor, o gosto, a sensação, o barulho. Eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar colaborar com color grade, com efeito sonoro, mas essa é a importância. É uma sequência que faça sentido, uma sequência que a pessoa não se perca, que ela consiga se relacionar e que eu traga surpresa no caminho para que ela continue ali assistindo. Então eu vou tentando fazer a pessoa ficar imersa ali na situação e fazer ela sentir. A questão é que eu sempre dou a oportunidade da pessoa participar, eu nunca explico pra ela direito. Nos vídeos de mídias sociais também é a mesma coisa, eu dou a possibilidade da pessoa participar, de fazer ela sentir, de fazer ela estar ali como se ela estivesse presente na situação. É isso que vai fazer vender, é isso que vai fazer a pessoa se sentir bem com o vídeo, não necessariamente só passar um tempo ali, aí saiu do vídeo e esqueceu. Não, eu quero que ela marque isso, eu quero que ela se envolva com isso. Por mais que às vezes os vídeos não estejam bons, eu consigo melhorar a ideia dele só pela construção que eu tô fazendo. Por isso que é muito importante eu saber o objetivo, saber a sequência que eu vou construir, como que eu vou apresentar e que tempo eu vou apresentar essas coisas. Eu tô querendo que a pessoa tenha uma experiência. E eu quero que meu vídeo passe essa experiência. Não tô falando pra você não deve usar efeitos, você não deve usar, tipo, essas transições seamless transitions, ou de zoom e tal, ou que é movimentação que acontece encaixando uma coisa na outra, que eu consiga fazer máscaras em cima disso. Eu não tô falando que você não pode. Como a gente agora tá pensando que o vídeo ele tem uma estrutura, ele tem um motivo, as coisas estão necessariamente, assim, não jogadas, saber, assim, ter essa noção, o que funciona e o que não funciona. Isso aqui precisa, de fato, isso aqui não precisa. Então, é esse ponto. É começar a entender aonde as coisas têm a sua necessidade ou não, do que eu só ficar repetindo muito efeito e a pessoa não conseguir entender nada que tá acontecendo, ou tipo, só pra parecer legal. Eu não quero que ela só passe ali como se fosse um entretenimento e acabou, ela nunca mais vai lembrar. Afinal, eu não quero que meu vídeo seja somente pra isso, eu quero que ela lembre daquilo de alguma forma, ou sinta alguma coisa vindo daquilo. Então, a ideia é pode ter esses efeitos, eu uso em algumas situações nas minhas também, nos meus vídeos, principalmente para mídia social. A questão é, tipo, eu saber quando eles são necessários e por quê, do que só ficar colocando aleatoriamente, que nem movimento também de câmera na pós. Tem certos momentos que isso vai funcionar, tem certos momentos que isso vai atrapalhar. E a gente ter, tipo, essa questão necessária de, na hora de eu ver a edição, ter sinceridade consigo mesmo, até mostrar para os outros para ver como que eles se sentem, se aquilo tá funcionando ou não. Não precisa só parecer legal, novamente. A gente precisa fazer alguma coisa que faça sentido, que adicione pra história, contribui pra ela e que consiga fazer a pessoa se envolver, se relacionar ali sem perceber. Então, acho que é basicamente isso.